E hoje tivemos o falecimento do Chuck Norris, um grande ícone dos filmes de ação da década de 80, da década de 90. Ele estrelou filmes como Comando Delta, Braddock, fez Os Mercenários. E apesar dele ser famoso pelos filmes, o Chuck Norris ele não teve muita participação na criação de games. Não tivemos muitos jogos baseados em sua persona, assim como a gente teve muitos jogos do Bruce Lee, tivemos jogos do Jack Chan, mas o Chuck Norris, apesar de ele ser um ícone de Hollywood, uma estrela de Hollywood, ele teve poucos jogos que foram lançados. E essa aqui é a nossa homenagem para o Chuck Norris, de relembrar alguns desses poucos jogos que foram lançados em seu nome. Sejam bem-vindos, Esteves aqui. Sem mais delongas, vamos começar pelo primeiro jogo inspirado em Chuck Norris. O ano era 1983. O console, o Atari 2600, que, na época, era o topo da tecnologia. E o Chuck Norris, ele era apenas o maior astro de artes marciais do cinema ocidental. Foi nesse cenário que nasceu o Chuck Norris Super Kicks, lançado também para o Commodore 64. O jogo era uma mistura curiosa. Você não era apenas um boneco batendo em outros, havia uma camada de estratégia. Você navegava por um mapa, meio que uma jornada para chegar a um mosteiro antigo. E quando encontrava os inimigos, a tela mudava para o combate. Para os padrões de 83, os controles eles eram até que complexos. Você tinha que cronometrar os chutes e os golpes de karatê contra ninjas que apareciam de todos os lados. Não era só apertar botão freneticamente, era sob precisão. Se você errasse o time, o Chuck perdia. Sim, existia uma época em que Chuck Norris podia perder em um videogame. E hoje soaria como heresia completa para qualquer historiador de games. E em 2008, a Gameloft nos trouxe Chuck Norris, Bring of the Pain. A Gameloft, na época, em 2008, ela era a rainha absoluta dos jogos mobile. Esse jogo é uma joia esquecida. Ele foi o primeiro a entender que Chuck Norris não era apenas um ator de ação. Ele já tinha se tornado uma entidade cômica. O gênero escolhido foi o beating up lateral, aquele estilo clássico de briga de rua como Fight or Fight ou Street of Rage. A premissa era simples. Chuck precisava resgatar prisioneiros de guerras e para isso ele enfrentava exércitos inteiros sozinho. O que tornava Bring of the Pain especial era o humor. Os desenvolvedores sabiam das piadas da internet e abraçaram isso. O jogo tinha um botão dedicado exclusivamente para o chute giratório. Não era um combo difícil, era um comando básico, porque afinal é a assinatura dele. O visual era cartunesco e exagerado, e as frases de efeito entre as fases eram puras pérolas que hoje em dia seriam chamados de shitposting. Foi aqui que a indústria percebeu que a melhor forma de fazer um jogo de Chuck Norris era não se levar a sério. Continuando na área de mobile, onde Chuck Norris teve a maioria dos seus lançamentos, chegamos em 2017 com Non-Stop Chuck Norris. Se você tem um Android ou iPhone, é bem provável que já tenha visto esse ícone na loja. Ele representa a evolução final da ideia de Chuck Invencível. O gênero que chamamos de Action RPG, ou mais especificamente, um Idle Clicker. A dinâmica aqui muda um pouco, porque você não controla cada passo do Chuck. Ele caminha automaticamente por hordas infinitas de vilões, distribuindo pancadas como se estivesse apenas passeando no parque. O seu papel como jogador é gerenciar o caos. Você ativa golpes especiais quando a barra carrega, e principalmente equipa Chuck com itens cada vez mais absurdos. Estamos falando de usar motosserras, escudo de sinalização de trânsito e até paus de selfie como armas de destruição em massa. O jogo é inteiramente baseado em Chuck Norris Facts. Cada nível que você sobe, o jogo te joga uma curiosidade do tipo: Chuck Norris não dorme, ele espera. E em 2011, a Blizzard contratou o próprio Chuck Norris para fazer um marketing de World of Warcraft. Na época, WoW era o maior fenômeno do planeta. Ver Chuck Norris dizendo que ele não caçava em Azeroth porque a palavra caçar implica a possibilidade
de falha. O impacto foi tão real que a Blizzard, em um gesto de respeito total, incluiu o NPC, um personagem não jogável, chamado Sargento Itsumichi. Para quem não pegou a referência, o nome faz alusão de técnicas de combate, mas o visual e a postura eram em uma homenagem clara. Durante anos, o chat geral de World of Warcraft foi inundado por fatos de Chuck Norris. Ele se tornou o padroeiro não oficial do MMO. Foram poucos jogos que tiveram a presença de Chuck Norris, mas é um ícone que ficará para sempre em nossas memórias. Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar aqui, você acha que o Chuck Norris deveria ter mais jogos, deveria ter mais participações no nosso mundo dos games, ou para evitar de ter jogos muito ruins, é melhor guardar o Chuck Norris nas memórias dos filmes de ação dos anos 80. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.